Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso gratuito de interpretação do ECG normal, edição 2021 aqui do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao estudo do ECG normal, chegamos à nossa 7ª videoaula do nosso mini curso, em que nós veremos aí os planos do ECG, né? A gente vai ver aí o plano frontal e o plano horizontal do eletrocardiograma. Muito bem, todo objeto tridimensional ao nosso redor pode ser representado no plano cartesiano tridimensional. Então imagine um cubo, né? Um cubo é um objeto tridimensional. E como todo objeto tridimensional pode ser representado nesse plano cartesiano, né? Que tem aí, né, o eixo X, tá? O eixo Y e o eixo Z. O eixo X representa a altura do objeto, o eixo Y representa a largura do objeto e o eixo Z representa a profundidade do objeto, tá? Então todo objeto tridimensional possui altura, largura e profundidade. Agora imagine aí um vetor, né? Um vetor que ele está apontado, né, para baixo, um pouquinho para a esquerda, e aí está também apontado um pouco para trás. Como é que a gente pode representar esse vetor tridimensional, né, num plano bidimensional? Que a gente vai ver que a gente vai trabalhar aí no ECG com o plano frontal, que é um plano bidimensional, e também o plano horizontal, que é um plano bidimensional. A gente trabalha com esses dois planos exatamente para a gente conseguir representar um vetor que é tridimensional. Ele está lá, né, apontando numa determinada direção, tá? E a gente tem que representar esse vetor tridimensional em dois planos bidimensionais, tá? Para isso a gente vai usar o seguinte raciocínio. Imagine que esse vetor está flutuando no seu quarto e você consegue ver que ele está apontado, né, para baixo, para a esquerda e um pouco para trás, tá? Mas como é que a gente pode representar esse objeto tridimensional que está flutuando no seu quarto em dois planos bidimensionais? Aí a gente vai ter que usar o seguinte raciocínio. Imagine que você ligue uma lanterna, né, em direção aí à parede do seu quarto, tá? Ligue uma lanterna em direção à parede e aí você vai ver que esse vetor tridimensional, né, ele vai projetar uma sombra na parede, né? E essa sombra na parede, tá, vai nos dizer se esse vetor está apontado para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá? Agora imagine que você ligue uma lanterna no teto do seu quarto, tá? No teto. E aí você vai ver que esse vetor tridimensional, né, vai projetar uma sombra no chão. E aí você, no chão, você vai conseguir ver se esse vetor ele está apontado além, né, de para a esquerda e para a direita, além dessas duas direções. Você vai ver se está apontado para frente e para trás, tá? Então a parede, ela vai dizer se o vetor está apontado para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e o chão, né, vai dizer se o vetor está apontado para frente e para trás, né? E ainda vai dizer também se está apontado, né, para a direita ou para a esquerda, tá? E aqui você olhando, né, pela sombra você consegue saber aí a direção tridimensional do vetor. Ou seja, você vai conseguir saber, né, se está apontado para baixo, como aqui, né? Você vai ver que ele está sendo apontado para baixo e um pouco para a esquerda. E aqui você vai ver, além, né, que ele está apontado para a esquerda, você vai perceber que ele está apontado um pouquinho para trás, tá? Então é assim que a gente trabalha, né, com dois planos do eletrocardiograma, exatamente para a gente ter uma noção, né, de como que está aí a direção de um vetor, né, do coração, tá? Então aqui a gente tem, né, o plano frontal, né, só repetindo, ele vai dizer, né, se um vetor está apontado para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. E o outro plano, que é o plano horizontal, né, que é o plano do chão, aqui é o plano da parede, aqui é o plano do chão. No plano do chão, né, a gente vai ver se está apontado para a direita, para a esquerda, aqui também a gente vê, mas aqui a gente vai ver se ele está apontado o quê? Para frente ou para trás, tá? Então a gente utiliza dois planos bidimensionais para a gente ter uma noção da posição de um vetor cardíaco que é tridimensional, tá? E aí o plano frontal do eletrocardiograma é dado pelas derivações dos membros, né?
que são aquelas derivações que são colocadas no braço, né, direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, tá? Então, essas derivações dos membros, né, vai nos dar aí o plano frontal. E só para lembrar, o plano frontal, né, vai ver a direção do vetor para cima, para baixo, né, para a direita ou para a esquerda. No plano horizontal, né, a gente vai ter aí o plano sendo formado pelas derivações precordiais, que são aquelas derivações de V1 até V6, né, colocados no tórax, né? E aí a gente vai ver, né, além da gente conseguir ver se está apontado para a direita, para a esquerda, a gente vai ver o quê? Se está apontado para frente ou para trás. Então, repetindo, a gente utiliza dois planos, né, bidimensionais para a gente ter a noção de uma posição tridimensional de um vetor do coração, tá? E aí, Einthoven, quando ele fez o primeiro eletrocardiograma, ele usou 3 baldes, né? Num balde aqui com solução salina, ele colocou o braço direito, né? No outro balde, ele colocou o braço esquerdo e no outro balde, ele colocou a perna esquerda, né? E aí, no braço direito, naquele balde do braço direito, representava aí uma carga negativa. Na perna esquerda, representava uma carga positiva, né? E aquele balde do braço esquerdo, né? Ora, ele representava uma carga positiva, ora, uma carga negativa. E aqui a gente tem aí a formação de 3 derivações, né, originais, que a gente chama de triângulo de Einthoven, tá? Ou seja, a carga do braço esquerdo, né, junto com a carga do braço direito e a carga da perna esquerda, tá? E aí a gente tem aqui, né, no braço direito, a gente já viu, né, que representava aí uma carga negativa. E no braço esquerdo, né, ora era negativo, ora era positivo, tá? E aí vamos imaginar, né, que aqui tem uma carga negativa e aqui agora tem uma carga positiva. E aí, quando a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva separadas por uma determinada distância, a gente já viu, né, que forma um vetor dipolo, tá? E esse vetor dipolo, ele sempre vai apontar da carga negativa para a carga positiva. E Einthoven chamou isso de primeira derivação, né, que foi apelidado aí de D1. Agora imagine aqui a carga negativa do braço direito, né, mais a carga positiva da perna esquerda, né? Então, se a gente tem aqui uma carga negativa e uma carga positiva separadas por uma determinada distância, então a gente também vai ter o quê? A formação de um vetor dipolo, que Einthoven chamou aí de segunda derivação, que a gente apelidou de D2. Agora imagine que, né, em vez de ter uma carga positiva aqui, né, nós tenhamos uma carga agora negativa. Trocou, né? Era positivo, trocou para negativo. Se a gente tem uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui embaixo, né, separados por uma determinada distância, a gente também vai ter o quê? A formação de um vetor dipolo, que vai apontar da carga negativa para a carga positiva, que Einthoven chamou de terceira derivação, né, que nós apelidamos de D3, tá? E aí, cada ponta da seta, né, dessas derivações, dessas principais derivações, das derivações originais de Einthoven, né, cada ponta da seta, né, é como se essa derivação estivesse enxergando, né, D1 é como se estivesse enxergando todas as despolarizações e repolarizações que vêm aqui nesse sentido, direita, esquerda, tá? Já aqui embaixo, na ponta dessa segunda derivação aqui, D2 enxerga muito bem, né, todas as despolarizações e repolarizações que ocorrem nesse sentido aqui. Já D3, né, vai ficar aqui na ponta, né, da derivação, na ponta aqui desse vetor dipolo, né, e vai enxergar muito bem todas as despolarizações e repolarizações que ocorrem de cima para baixo, só que agora o quê? Da esquerda para a direita, tá? Então a gente tem aí a formação, né, de um triângulo chamado triângulo de Einthoven, né? Então aqui a gente tem a primeira derivação, a segunda derivação e a terceira derivação, tá? Então, antigamente a gente trabalhava, né, lá nos idos de 1902, a gente trabalhava com apenas 3 derivações, né,
que eram derivações dos membros, que a gente já viu que as derivações dos membros representam o quê? O plano frontal, né? E o plano frontal ele só enxerga, né, em cima, o que está em cima, embaixo, direita, esquerda, tá? E aí era muito complicado trabalhar apenas com 3 derivações do plano frontal, né? E aí, décadas depois, os pesquisadores estudando aí os equipamentos do eletrocardiograma, eles conseguiram aí fazer, né, do ponto de vista, né, da engenharia ali do equipamento, e conseguiram fazer aí mais 3 derivações, né? Essas outras 3 derivações, elas apontavam de um ponto neutro aqui no centro do triângulo, né, um ponto neutro do centro do triângulo, apontando para cada vértice, né? Então, um ponto neutro aqui apontando para o vértice, né, esquerdo, eles chamaram de vector left, o vetor esquerdo, tá? Um ponto neutro aqui apontando para, né, o vértice direito, eles chamaram de vetor direito, né, vector right. E o ponto neutro desse triângulo apontando aqui para o vértice de baixo, né, eles chamaram de vector foot, né, ou vetor pé, né, vetor apontado para o pé, tá certo? Então, inicialmente, né, a gente tinha 3 derivações originais, né, que formavam o triângulo de Einthoven, né? D1, D2 e D3, e depois, né, foram criadas mais 3 derivações que eles chamaram de VR, VL e VF, tá? E aí, o que acontece? Acontece que quando a gente, né, vai comparar as derivações bipolares D1, D2 e D3. Então lembrar, D1, D2 e D3 são derivações bipolares. Com as derivações unipolares VR, VL e VF, né, percebeu-se que existia uma diferença, né, em termos de registro de potencial, tá? As derivações, né, bipolares D1, D2 e D3 registravam, né, com muito mais amplificação, né, as despolarizações e repolarizações, né, do que as derivações unipolares. Por que eles se chamam derivações unipolares? Porque parte de um ponto neutro aqui no centro do triângulo em direção aos vértices. Por isso são consideradas derivações unipolares. E essas derivações unipolares, elas registravam potenciais menores, tá? Então, como é que no mesmo plano a gente pode ter derivações bipolares que tinham um registro muito mais amplificado do que as derivações unipolares? Como é que a gente pode unificar, né, uniformizar essas, né, 6 derivações do plano frontal, né? Foi aí que criaram as derivações amplificadas, né? E VR, VL e VF passaram a ser chamados de AVR, AVL e AVF. Exatamente por quê? Porque essas derivações foram amplificadas para registrarem de forma equivalente as derivações bipolares D1, D2 e D3, tá? Então a gente tem as derivações do plano frontal, né, que são bipolares D1, D2 e D3, e nós temos as unipolares amplificadas, que nós chamamos de AVR, AVL e AVF. Então a gente saiu, né, de 3 derivações do plano frontal para agora 6 derivações do plano frontal. E aí, se a gente trouxer, né, essas derivações, né, aqui para o centro do coração, né, a gente vai conseguir, né, verificar despolarizações e repolarizações, né, do coração de uma forma, né, bem melhor do que as 3 derivações originais de Einthoven. Então a gente tem agora aí a formação de 6 derivações, né, que vão enxergar o coração, né, se despolarizar e se repolarizar. E vai medir a direção do vetor, se ele está apontado para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Só lembrando que no plano frontal a gente não consegue ver se o vetor está apontado para frente ou para trás. Isso vai ser responsabilidade das derivações precordiais, de V1 a V6, tá? Então aqui nesse plano frontal, né, em que a gente já tem aí as 6 derivações,
sendo 3 bipolares, D1, D2 e D3, e 3 unipolares, AVR, AVL e AVF, tá? E aí você imagina que nessas 6 derivações do plano frontal, né, a gente vai ter aí, por exemplo, D1, né, enxergando muito bem as despolarizações e repolarizações. Nesse sentido aqui, direita e esquerda, né, AVL vai enxergar muito bem, né, vai fotografar todas as despolarizações e repolarizações que vão estar apontadas para cima, né, e para a esquerda, tá? D2 vai enxergar muito bem as despolarizações e repolarizações que estavam apontadas, né, de cima para baixo, da direita para a esquerda. AVF vai enxergar muito bem todas as todas as despolarizações e repolarizações que vierem aqui nesse sentido, né, de cima para baixo. E D3 vai enxergar muito bem todas as despolarizações e repolarizações que estiverem aqui nesse sentido, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E por último, né, AVR vai enxergar muito bem todas as despolarizações e repolarizações, né, que ocorrerem aqui nesse sentido, né, para cima e para a direita, tá? Então aí a gente tem, né, D1 vendo muito bem essa parede aqui lateral, tá? D2, D3, AVF vendo muito bem aqui a parede inferior, AVL vendo a parede lateral alta e AVR, né, olhando aqui como se estivesse enxergando aqui do ombro direito, tá? Muito bem, então vamos ver aqui uma questão de prova, tá? Ele diz assim: em relação ao eletrocardiograma e suas derivações, marque a opção que contém apenas derivações bipolares do plano frontal. E a gente já viu as derivações bipolares do plano frontal D1, D2 e D3, né? E as derivações unipolares do plano frontal AVR, AVL e AVF, tá? Então aí o gabarito é a letra E, né? Derivações bipolares são as derivações D1, D2 e D3, tá? Muito bem, outra questão. Que derivação avalia a corrente elétrica na direção do braço direito para o braço esquerdo? Ó, braço direito para o braço esquerdo, braço direito para o braço esquerdo. A gente viu que forma a primeira derivação de Einthoven, né? A primeira derivação lá do triângulo de Einthoven, que é D1. Então o gabarito também aí é letra E, tá? Muito bem. Mais uma questão de prova e diz assim: para adequada realização do eletrocardiograma, devemos saber onde colocar os eletrodos que irão avaliar a atividade elétrica no eixo frontal, né? Então o eixo frontal, né, ele é dado pelas derivações dos membros, né? E ele quer saber aí a alternativa que melhor descreve o posicionamento, né, dessas derivações dos membros. Então a gente já viu lá, né, quando a gente falou lá da posição correta de cabos e eletrodos, a gente viu que os cabos dos membros, né, são colocados aí em posições específicas e são padronizados aí em cores, né, de forma internacional, uma padronização internacional. Então a gente viu que do lado esquerdo, né, está o Brasil e do lado direito está o Flamengo. Do lado esquerdo o Brasil é o quê? O verde e o amarelo. Do lado direito o Flamengo é o vermelho e preto, rubro-negro, vermelho e preto, tá? E aí a gente viu também que a grama ela está no chão. Se a grama está no chão, então o verde é na perna esquerda, né? E o sol está lá no alto, o sol é amarelo. E o amarelo é no braço esquerdo. Então verde na perna esquerda, amarelo no braço esquerdo, né? Do outro lado a gente tem o rubro-negro, né? Vermelho e preto. A gente viu que o petróleo está no subsolo. Petróleo, né? Está no subsolo. Então o preto, né? O eletrodo preto é colocado na perna direita, né? E o eletrodo vermelho no braço direito. E ele quer saber aí a alternativa que representa aí a correta posição desses cabos, né, na realização do eletrocardiograma. E aí o gabarito é a letra D, né? O amarelo no braço esquerdo, o verde na perna esquerda, o vermelho no braço direito e o preto na perna direita, tá? Muito bem, então esta aí era a aula que a gente tinha que mostrar para vocês aí os planos do ECG, né? O plano frontal e o plano horizontal. Só repetindo aqui, plano frontal é dado pelas derivações dos membros, né? E o plano horizontal pelas derivações precordiais, que vai de V1 a V6, tá? Então é isso que a gente tinha que falar. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.